Moda quer dizer costume. E pra você, o que significa? Moda pra mim é você se sentir bem com aquilo que você está vestido, sem se preocupar muito com as tendências, com aquilo que a mídia impõe pra você vestir, mas sempre você se sentir bem com aquilo que você está vestido. Moda pra mim é ser livre e expressar quem você é, sem ligar pra opinião alheia. Moda pra mim é você poder usar o que você quiser, sem medo de ser julgado, sem medo do que as pessoas vão falar, do que as pessoas vão dizer. É só se vestir bem e se sentir bem com o que você está usando. Fica ligado aí que no Vai Cair no Enem de hoje vamos falar como a moda pode ter relação com assuntos que podem cair na sua prova. Vem comigo! Oi, gente! Eu sou Taliane Pereira, aluna Uninasal e influenciadora digital. E no Vai Cair no Enem de hoje, olha quem convidamos! Professor Mardoc, do Colégio Piedade, professor de História e de Sociologia também, né, professor? Vamos falar hoje sobre moda, como a moda influencia e como ela pode cair com assuntos relacionados à prova do Enem, né, professor? Ótimo tema, ótimo bate-papo aqui. No ambiente também, né, Taliane? Sim, com Você tá certeza. certíssima. Mas antes temos que trabalhar algumas diferenças, viu, Vera? Diferenças. O que é roupa, o que é moda, o que é tendência, toda essa estrutura. E para isso nós podemos trabalhar usando a linha espaço-tempo. Sim. Dividindo entre pré-história e história, ali com a escrita, que o Fera sabe disso. Então voltamos ao momento em que a roupa é apenas uma cobertura. Não é? A espécie humana não nasceu com essa cobertura, bem diferente das outras que têm a especialização. Couro, pelos, escamas. Então se liga aí, você volta no tempo, vai no Paleolítico e você percebe que o homem tem a necessidade de se proteger, de se cobrir. Não é isso aí? E com o passar do tempo, a formação das civilizações, o desenvolvimento da tecnologia, o homem se sedentariza, surge a família, surge a religião, muda a roupa. Continuando na linha espaço-tempo, você percebe o seguinte, você percebe claramente, Fé, que quando nos aproximamos das grandes civilizações, Egito, Mesopotâmia, né, civilizações clássicas, você percebe que a moda muda muito pouco. Muito pouco. Usamos drapeados, que é justamente aqui aquela roupa cortada em retângulo e justaposta, só cobrindo a elite, a hierarquia. E o povo não, o povo veste qualquer coisa. Sim. Tá? Mas à medida que o homem caminha, percebemos claramente que o desenvolvimento da tecnologia, a acumulação de capitais, não é? As instituições, e quando eu falo instituições me refiro na Idade Média. A igreja. A Igreja Católica, sabe tudo, Taliane. A Igreja Católica, ela castra o indivíduo, ela castra o casal. Então você percebe que nos documentários, as comunidades humildes usam um tom de roupa apenas. Sim. Não é? Extraído a partir do carvalho. É. Só que o colorido já viu Fera? Voltando no tempo, encontramos os fenícios que retiravam, Taliane, a partir de uma substância púrpura, um molusco, uma substância avermelhada. E dali, é por isso que nós encontramos nas civilizações, nos filmes, a cor, a variação da cor vermelha. Tá? Então os fenícios propagam essa cor vermelha, caminhamos na sociedade, chegamos às sociedades clássicas, chegamos na Idade Média, encontramos o homem e a mulher castrados pela igreja. Sim. E entramos no final da Idade Média, onde temos o quê? A evolução da classe burguesa. Sim. E aí começa o colorido, Fera, vê só, olha pra Taliane aqui, vê só, vê o colorido, o amarelo, vê o jeans, vê o batom, vê a pele, o cabelo. Então é nesse momento que a burguesia, a partir do humanismo, a partir do fortalecimento ideológico, econômico, tecnológico, ela acaba descortinando o renascimento. Nasce o indivíduo. Na Idade Média, o coletivismo da igreja. No mundo moderno, a burguesia com a individualidade. Sim. Então é aí que nasce a moda, Taliane. No caso, o Renascimento foi o marco, foi o estopim da moda. Exato. Nós não podemos determinar uma data, uma hora, Sim. um período, um personagem. Mas é a partir daí que a classe burguesa começa a imprimir a vontade e a diferença do indivíduo. A valorização do eu, a valorização de cada um. Portanto, hoje, no passado, nós temos esse grande link, essa grande ponte, esse grande elo, onde pouco a pouco, a partir de todo o desenvolvimento tecnológico, a partir do desejo do indivíduo, a partir das grandes revoluções, existem muitos detalhes, Taliane. Por exemplo, as expansões marítimas de Portugal e de Espanha, que você com certeza já estudou isso Sim. muito bem, você começa a perceber essa introdução de culturas.
Os portugueses saem de uma Europa sombria, fechada, ainda influenciada pela Igreja Católica, e descobrem os trópicos. Me diz aí, Taliane, nos trópicos usa-se alguma coisa? Não. Então, usa-se muito pouco. É. Aí você percebe o choque cultural. Com certeza. O Enem cobra isso. O Enem cobra como civilização bárbara, selvagem. Quando o europeu chega aqui na América, ele traz o sapato, bico fino, salto de 2 dedos, moda de Luís XV na Europa. Ele traz rendas, babados e se depara exatamente com o aborígene, o indígena, O indígena. que não tem vergonha alguma. Ele anda com as suas vergonhas de fora. A própria Carta de Caminha, o primeiro documento oficial que Sim. nós temos, trata disso. Ele observa toda a sua indumentária. Descreve tudo, né? Isso. Com a mesma simplicidade que ele mostra a bochecha, Taliane. Então você percebe. Da expansão marítima, chegamos até a passagem da Revolução Industrial, chegamos até a Revolução Francesa. Eu lembro que nos bastidores aqui, a nossa conversa, você falou que usava uma calça. Sim. Lembra disso? Uma calça que destacava do joelho até a Aqui em cintura, cima. é isso? Sim. Como se chamava mesmo essa calça? Alfaiataria. Lembra? Isso, uma calça de alfaiataria. Só que naquela época só a elite, só a nobreza usava. Para valorizar o culote. Paralelamente, temos uma classe que se destaca, uma classe de comerciantes, uma classe que passa a consolidar seus valores e que também passa a ser denominada de sans-culottes, que da tradução do francês significa sem culote. Então vê que barato. Como é que o Enem pode tratar a questão da moda, da roupa e as transformações obtidas com a Revolução e o desenvolvimento social? Os sans-culottes representam a burguesia. Então, se você observa a moda em redor, você percebe claramente quem venceu na Revolução Burguesa. A calça reta. Exatamente. Por que a calça reta? Porque ela simboliza a praticidade, o pragmatismo da classe burguesa. Sim. Né? E essa cultura é repassada de geração a geração. Você tem filhos? Não. Mas sem dúvida alguma, quando você tiver os seus filhos, você vai passar todo esse grande legado, toda essa grande carga cultural. A forma de se vestir, o que é belo, o que é antiquado, o que é novo, mas você sabe muito mais do que eu que a moda, que essa cultura, ela dá passos para frente e para trás. Sim. Até bem pouco tempo atrás, voltamos a falar do quê? Da calça bico, Fino. Não, a calça flare, né? Aqui como aberta. chama? Flare? É, flare. É? Aquela boca de sino? Sim, a boca de sino. É? Então você percebe aquela calça ali que cobre o pé. Sim. Aquela calça ali era tipicamente utilizada na época da disco. Sabe o que é disco ou não, né? Não. Você é tão novinha, tão bebê, sem dúvida alguma não sabe. Tô brincando com ela, gente. Então veja, a época da disco é a época do fivelão, do peito aberto. É uma época que se mistura a cultura. Então, nesse contexto, a moda e a roupa, ela caminha, chegando no século XX, a partir do momento em que as pessoas, as mulheres, acima de tudo, passam a empalhar animais e colocar nos chapéus. Esse período marca o final do século XIX e o princípio do século XX, é a chamada Art Nouveau. Você com certeza já viu, já tomou café. Eu sei que você é uma menina descolada, uma mulher que conhece muito bem, que viaja muito bem. Então já tomou cafezinho naquelas mesas de metal, tampo de vidro, onde você percebe o pé retorcido. Aquilo ali é Art Nouveau. Com certeza já andou também pelo braço de escadarias e viu todo aquele metal tratado como se fosse bem sutil, Sim. bem perspicaz, sensível. Art Nouveau. Então você vê, no princípio do século XX, a mulher utilizando rendas, babados, tecidos finos. E nesse contexto, vamos até 1910, onde a burguesia se consolida, nós temos o choque que vai levar a Europa à Primeira Grande Guerra Mundial. Veja que barato então aí, gente. Posso seguir? Pode. Vamos seguir comigo então? Sim. Preciso da sua ajuda então, hein? Tá. Na década de 20 e 30 você percebe crise da Bolsa de Valores de 29, você percebe o declínio das sociedades europeias a partir do final da Primeira Grande Guerra Mundial. Sim. E aí a escassez de dinheiro, a valorização da mulher, a crise generalizada vai fazer com que a mulher comece exatamente a usar tons sóbrios. Ela precisa cuidar da família. Não é? A mulher, então, nesse período, nessa transição do final da Primeira Guerra Mundial para a Segunda, a mulher sofre uma revolução. A mulher começa a cortar os cabelos e a usar bem curtinhos. A mulher começa a se masculinizar.
a mulher começa a estabelecer um destaque para a sociedade nessa transição, quando vai haver o crescimento econômico da sociedade. E aí passamos para a década de 40, onde, mais uma vez, a sociedade caminha na direção da Segunda Grande Guerra Mundial. E aparece, sabe o que aí, Taliane? O que? O taillé. Pronunciei correto, não? Taillé? Taillé? É, aquele paletózinho, aquele ternozinho da mulher. A mulher começa a utilizar... O blazer, esse aqui dizer. Isso, exatamente, o blazer, o paletózinho. Sim. É o taillé aquilo ali. A sociedade está em crise, está se organizando. Então, a mulher começa a se destacar mais uma vez, termina a Segunda Grande Guerra Mundial, mais uma vez falamos em crise. Sim. Só que nesse período temos um período do entre guerras, é justamente a fase da Guerra Fria, da bipolaridade, década de 50. Chegamos em 60, a mulher está insatisfeita. Sabia disso? A mulher não gosta, não quer mais viver a imposição dos padrões de beleza dos Estados Unidos. É chamado justamente do American Way of Life. Nesse contexto, o padrão de beleza, o padrão de felicidade dos Estados Unidos acaba impondo um padrão de vida. Nesse contexto, Eliane, surgem as revistas femininas. Já ouviu falar delas, não? Sim. São revistas que tratam da cultura da mulher para casar. Ótimo filme para isso, viu? Com Julia Roberts, O Sorriso de Mona Lisa. Já assistiu? Não assisti, vai uma Assista. dica. Isso. Um filme que trata de uma escola que ensina as mulheres a se sentarem. No caso, a etiqueta já surge daí, professor. Isso, a padronização da mulher, a perfeição da mulher voltada para a família. Então a mulher vai, pouco a pouco, desenvolvendo esses valores e se adaptando às mudanças do tempo. Até chegarmos à década de 70, e aí nós temos, como já disse antes, a disco, nós temos o aparecimento do punk, essa moda, a moda com terno e com jeans rasgado, que agora a gente vê mais uma vez pela sociedade. Bacana, sim. Com certeza. É como a gente tinha mencionado, a moda sempre é uma releitura. A gente observa isso, que ela vem do nosso passado e no presente ela sempre está voltando, sempre está retornando com o que já passou. Como o senhor mencionou, a calça disco, que vem da década de 60, né? 70 mais ou menos. 70, pega a discoteca. Sim, que pega a discoteca. E hoje ela é bem usada. A moda é sim uma releitura, né? Ela tende a puxar o passado para o nosso presente. E como hoje em dia as pessoas têm a sua individualidade, o consumismo que está presente, como é que elas podem falar isso em relação à prova do Enem? Bem, você tem algumas correntes filosóficas, você tem alguns pensadores importantes. Eu lembro agora facilmente, e posso fazer o link, com o Sr. Bauman, Zygmunt Bauman, Sim. onde ele fala da necessidade que o jovem tem de mostrar. Ele se expõe, ele trata da própria vida como uma vitrine. Então ele tem ângulos, ele tem fotos, tem roupas, tem maquiagem, tem toda uma estrutura onde ele passa a ser tratado como uma carne, assim como no açougue, né? Mostrando apenas o principal ângulo. Então ele quer vender aquele sinal, aquele símbolo de alegria, de sucesso, de prosperidade. Eu diria mesmo que esse é o grande mal do desenvolvimento de tecnologia, quando você supervaloriza o externo e esquece do conteúdo. E mais uma vez, Bauman foi muito feliz quando ele fala dessa superficialidade, onde ele trata da sociedade líquida. A tecnologia nos permite saber um pouco de tudo, mas na verdade nós não temos conteúdo de nada. Então esse é o grande mal, que infelizmente cria uma sociedade vazia. Eu posso até criar aqui um link com o Monteiro Lobato, onde ele fala no seu conto Urupês, no seu livro Urupês, destaca o urupês como uma árvore linda, frondosa, externa, mas oca por dentro. Então nesse contexto, fera, se ligue nesses pontos, se ligue nesses detalhes e tenha preocupação de forjar, de criar o seu subsídio. Sim. E perceber que o Enem tem essa faculdade, tem essa capacidade de saber o que o aluno pensa, de perceber com que ele possa linkar com os vários temas, os vários tópicos e propor o seu conteúdo. Você percebe isso na redação, você percebe isso nas questões fechadas e isso é muito positivo. E é importante ressaltar que é como o senhor falou, a moda ela vem caminhando com a nossa história. Então hoje, mesmo tendo uma moda pregada pela sociedade, tendo um padrão, existe no passado também o que era imposto, né, professor? Isso. Então é bom a gente estudar sempre por que aquela moda voltou. Por exemplo, agora está super em alta a manga bufante. E pode ter uma relação, pode cair na sua prova, a época da manga bufante, professor, que é uma época mais absolutista, né? Vamos falar um pouquinho desse assunto. O Enem já trouxe questões exatamente colocando personagens com roupas diferenciadas.
Nós temos o caso do imperador. Sim. O imperador Dom Pedro II aparecendo com terno e gravata, e o imperador Dom Pedro I, ou o próprio Dom Pedro II, aparecendo com coroa, com cetro, mostrando exatamente o período em que ele vive. Né? O terno e gravata mostra exatamente a praticidade dos tempos modernos, que se difere, que se choca com o período absolutista, onde o rei tem uma grande gama de serviçais que trabalham sempre em torno dele. Então você foi muito feliz, Taliane, quando você falou que a moda vai e vem. Sim. Porque o ser humano tem essa predisposição da exposição, da produção. Moda é cultura, moda é expressão. Sim. E como essa sociedade tem acesso à tecnologia, a todas essas expressões, não é? Ásia, África, América, Oriente, Ocidente. Então o jovem tem essa capacidade de criar comparações. Então ele pode fisgar, ele pode pensar um detalhe da Índia, um detalhe de uma tribo africana, um detalhe de uma sociedade desenvolvida nos Estados Unidos, o próprio Estados Unidos, ou o Brasil, uma cultura, uma culinária. Se você me permite, nós temos aí um grande exemplo... De globalização. Isso, mas não hoje, no passado. Carmen Miranda. Dá pra lembrar? Isso, perfeito, perfeito, perfeito. Aquele chapéu que ela usava com todas as frutas tropicais, sim. né? Aquele decote, o detalhe, a silhueta, a cintura, os gestos, a toda a malemolência que aquela mulher representa, sendo uma europeia, mas representa muito bem os trópicos. Não é? Com certeza. Então veja, a globalização já em tempos da década de 40 e 50. Isso é mágico. Ufa, professor, quanto conteúdo, hein? E agora um recado importante para você. Você sabia que a Uninasal tem conceito 5 no MEC? A instituição é a melhor alternativa para você que quer vencer com ensino de qualidade, professores, mestres e doutores e além de um núcleo de trabalhabilidade. Quer saber mais? Acesse nosso site e conheça os nossos cursos. Professor, muito obrigada. Eu amei falar desse assunto, desse conteúdo. E lhe receber aqui na minha loja, AT Luxos, foi incrível. Muito obrigada mesmo. Que bom que gostou. Espero que o Fera também tenha adorado. Sim, sim, sim. Se você quer saber mais, fica ligado aqui no nosso Instagram do Vai Cair no Enem.